Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, consegue ouvir? Consigo ouvir, sim, engenheiro. Consegue ouvir? Também, perfeitamente. Exato. Ok, boa. Eu tenho a apresentação aqui, eu acho que é mais prático fazer o partilhamento, né? Estou aqui a Eu mudei ver. agora um bocado o slide. Quer dizer, só Tá bem, então vai fazer o yeah, partilhamento vou fazer sem partilha. problema, né? Deixa-me Tá ver. bem. Então eu vou sair um bocado, vou estar a falar com os alunos no WhatsApp só para garantir que entram a horas. Tá bem, Acho que de resto pode fazer o compartilhamento, pode estar a testar. tá bem, ok.
Boa noite. Conseguem ouvir? Podem responder no chat. Estou a ver uns nomes aqui que há anos, né? Que já não vemos. Precisamos organizar mais palestras destas para poder interagir com alguns de vocês, que já faz algum tempo. Então, vamos iniciar dentro de 5 minutos. Vamos só aguardar a entrada de alguns dos vossos colegas que ainda estão a conectar-se. Ok? Então, vamos iniciar às 18h35. Boa noite a todos. Ok, de acordo. Boa noite mais uma vez. Desta vez vamos começar. Os colegas que ainda estão a conectar vão encontrar-nos pelo caminho. Nós organizamos esta palestra em particular porque vimos a necessidade de começar a trazer algumas temáticas ainda não abordadas dentro do plano curricular do curso de licenciatura em Engenharia Civil e Transportes, mas que são atuais, que já estão aí, vocês já ouviram falar com toda certeza, como é o BIM, e
é relevante para vocês, enquanto profissionais, trazermos estas discussões, estas informações para dentro do ambiente da academia. Então, fico feliz por estar a ver aqui algumas caras que já defenderam. Isto prova que ouviram, acataram os conselhos e que não consideraram que o defender o PFC, o terminar o curso é o fim do aprendizado. Todos vocês conhecem o engenheiro Rishi, né? Com certeza foi docente de grande maioria, se não de todos os que estão aqui. E convidamos ele hoje para poder vos falar sobre este assunto, que é o BIM, que com certeza, como disse, vocês já ouviram falar por aí na internet, mas podem ter questionamentos sobre, afinal de contas, o que é isto. Eu não vou levar mais tempo, vou convidar o engenheiro Rishi a apresentar-se primeiro e a dar início, então, à palestra. Ok, E obrigado. caso, Sim. desculpa, engenheiro, caso vocês Sim, tenham sim. alguma intervenção a fazer, alguma contribuição, podem colocar no chat, no momento oportuno, terão então um espaço para que eu ou o engenheiro Rishi possamos responder. Pode prosseguir. Obrigada. Ok, obrigado, engenheira. Muito boa noite a todos. Espero que estejam todos bem de saúde. Vejo aqui muitos nomes que já não vi há algum tempo. Alguns são novos. Até o engenheiro Murado está aqui. Poxa, que bom ver. Ok. Eu vou fazer o seguinte, para evitar problemas com a internet, eu vou desligar o meu vídeo e só para confirmar, vocês conseguem ver os slides, correto? A partilha do ecrã. Podem deixar só uma mão, vou confirmar. Ok. Portanto, vamos dar início a esta palestra intitulada Conceitos Gerais e Exemplos de Aplicação do BIM. Esta apresentação, ou pequena palestra, vai iniciar com uma introdução. Participantes, eu iria querer perceber quantos de vocês já são graduados. Acho que existe aqui uma opção de levantar a mão, ou não? Se não existir essa opção, se calhar podemos passar aqui para frente, porque na verdade reconheço grande parte dos nomes. Se calhar podemos saltar e depois no inquérito final poderei perceber quantos são graduados, quantos estão em que fase do vosso curso. Porque é importante ter essa noção para também trazer, olha, essa levantou. Aparentemente existe sim a opção. Mas pronto, eu vou saltar este passo. Fico com a imagem de que existem alguns estudantes eventualmente abaixo do terceiro ano. Portanto, terei também atenção a esse aspecto. Depois vou fazer uma introdução sobre mim, principalmente para os que não me conhecem. Depois entrarei no que é o BIM, as suas origens e evolução, implementação mundial, como é que está, dimensões, maturidade, nível de detalhe. Vou falar do plano de execução do BIM. Termino depois dando exemplos de aplicação de uma forma, ou melhor, tentei trazer de uma forma simplificada e rápida para conseguirmos abordar tudo isto dentro de uma hora. Perguntas do vosso lado podem deixar escritas no chat ou podem registar no vosso computador ou onde estiverem e depois no final teremos um período para esclarecimento dessas dúvidas e questões ou curiosidades. Agora sobre mim. Iniciei a minha formação profissional no ISUTC em 2008 e em 2012 concluí as disciplinas. Levei mais 2 anos para terminar o meu PFC devido a diferentes dificuldades encontradas no processo. Senti-me preparado para o mercado pela minha elevada dedicação nas disciplinas,
todo o conhecimento teórico e prático adquirido, experiências práticas e laboratoriais obtidas, e ao máximo que me expus durante este tempo. Tive o meu primeiro estágio na empresa Mesh Arquitetos, onde acompanhei os arquitetos e engenheiros de obra. Depois, a minha segunda experiência foi numa empresa consultora de projetos hidráulicos, portanto foi neste período. E onde aprendi e desenvolvi redes prediais em tempo parcial. E em 2014, finalmente, iniciei a minha primeira experiência a tempo inteiro numa empresa de construção chamada Mosaco. Entrei como medidor orçamentista, passei a gestor de projeto durante 6 meses na maior obra que a empresa tinha na altura, e depois fui convidado de volta ao escritório para criar o departamento de medição e orçamentação para ajudar a empresa a ganhar obras. Na altura, cada um desses passos foram grandes desafios, porque era tudo novo, mas com empenho e resolvendo problemas mais do que trazendo, fui desenvolvendo e crescendo profissionalmente. Nesta experiência de quase 8 anos, vi mais de 1.100 projetos na área de edifícios, deparei-me com projetos com bastantes lacunas, com erros de quantidades, com falta de informação, com falta de coordenação. Isso desenvolveu a minha curiosidade no BIM e tentava também criar mecanismos próprios para contornar estas situações que eu enfrentava. Nos últimos anos do curso, vocês irão falar, para quem ainda está a caminho de lá, sobre reengenharia, que é a habilidade que vocês devem desenvolver. Significaria, ou vai significar, criar e não só depender daquilo que existe atualmente. Portanto, a partir daí, em 2000, ou melhor, no ano passado, fui estudar o meu mestrado na Inglaterra, desenvolvi melhor o BIM e a forma de trabalhar, que no fundo sempre depende do input humano e tem muito caminho pela frente. Então, o que é o BIM? Em inglês é Building Information Modeling. A tradução em português seria modelação de informação da construção. O que para mim é mais importante que retenham desta palestra toda, se quiserem até podem ir embora depois deste slide, é que o BIM não é um modelo de um edifício ou um software somente. Não é o ArchiCAD, o Revit ou o AutoCAD. Não é só o modelo de edifício ou da construção, se pensarmos em rodovias ou pontes. BIM é mais do que isso. O termo building deve ser visto como um verbo, construir. Assim dizem a maioria dos investigadores. Portanto, o tópico central deixa de ser a construção ou o modelo e passa a ser o que é mais importante na atividade da construção, que é gerir informação. Para que já têm alguma experiência de trabalho, têm noção de que há muita informação que gira em torno de um projeto de construção. E é isso que deve ser explorado e gerido para melhorar os processos. O BIM acaba sendo um processo de construção virtual antes da construção física, envolvendo todas as partes necessárias, colaborando e comunicando num mesmo centro de informação ou numa base de dados. Os famosos softwares que vocês conhecem, AutoCAD, Revit, ArchiCAD, este é o Navisworks, eventualmente estejam menos familiarizados, mas também existem ou a serem utilizados no mundo. Este é Vectorworks, Bentley. São meramente ferramentas que ajudam a chegar a resultados. E neste momento, elas por si só não têm a capacidade de armazenar todo o conjunto de informação envolvido no processo da construção, desde a concepção até e incluindo a operação. Para tal, são usados diferentes softwares ou diferentes plataformas que depois podem ou não conjugar com o modelo construído e a informação existente. Todo este processo do BIM procura colaboração entre as diferentes partes envolvidas. Estamos a falar de cliente, consultores, construtores, gestores, depois na fase de operação, entidades externas, outras, que está a evoluir de uma comunicação entre as partes, portanto, diretamente entre as pessoas, para comunicação para um centro de informação, para uma única realidade. Depois, visualização
quer da construção ou sua fase, do seu percurso de evolução, de cada componente ou elemento, conforme necessidade. Já se integra realidade virtual ou realidade aumentada ou melhorada. Informação, registros históricos, desde comunicações, checklists, documentos, informações sobre os produtos, elementos, fichas técnicas, por exemplo, saber quem são os fornecedores, quais são os custos de operação, portanto, tudo isto é informação que deve ser gerida. Depois, coordenação entre as partes. Estamos a falar de trabalho em equipa que permita que o projeto se desenvolva tendo o input das partes relevantes em cada fase, ou seja, nos momentos certos, e de forma que se consiga evitar erros ao máximo e maximizar a eficiência do processo. Depois, parametrização. Isto é algo que alguns dos softwares já fazem. Sim. Ok. Acho que foi uma falha. A parametrização é um conceito um bocado complexo de perceber à primeira, mas tem a ver com o associar ou estabelecer ligações entre elementos. Por exemplo, reconhecer que uma parede de cimento é constituída com blocos de pó de pedra ou de cimento de tamanho X, Y, Z, usa a argamassa de assentamento do traço Y, tem a altura, largura e a sua espessura associados ao bloco e à parede, que a parede ainda tem a camada de reboco com argamassa do traço Y com Z milímetros de espessura. Quando o bloco ou quando a espessura do bloco se altera, a espessura da parede também se ajusta automaticamente. É reconhecer que quando uma porta ou janela é introduzida na parede, naquela mesma área já não terá o elemento composto, portanto a parede e os seus materiais incorporados. Por exemplo, quando se está a desenhar em 2D, no AutoCAD, nós só inserimos linhas, mas quando já estamos a tentar desenhar no ArchiCAD, ou num Revit, ou num AutoCAD 3D, já estamos a introduzir uma parede, que já tem várias informações associadas a essa parede. Portanto, é essa a diferença. Depois, interoperabilidade. Capacidade de leitura de informação de plataformas diferentes, sem necessidade de refazer o trabalho. Por exemplo, um modelo de ArchiCAD em PLN, para abrir em Revit, um outro programa, por exemplo, o Revit usa a extensão RVT. Para tal, pode ser necessário criar ou converter o PLN para um DWG para ser aberto no Revit. Mas nestas conversões há sempre um sacrifício de uma porção de informação que pode ser relevante mais tarde. Se não for disponibilizada essa informação por causa destas conversões, ou melhor, se for informação perdida, haverá trabalho a refazer. Portanto, o BIM tenta criar interoperabilidade, que no fundo significa evitar refazer trabalho. Depois, pode permitir decisões informadas, conseguir ter informação suficiente para tomar decisões durante o processo pelas diferentes partes. Por exemplo, um cliente pode ter informação registada sobre o seu edifício ainda na fase de concessão ou projeto executivo e ter a ideia de, por exemplo, que consumo energético é que tem. E naquela fase ainda, antes de iniciar a construção, ainda poder alterar o projeto para reduzir o consumo energético, para reduzir os custos de operação numa fase mais tarde. Portanto, estas são as capacidades que o BIM tenta trazer ao processo de construção. É uma forma de trabalhar considerando tudo isto. Origens e evolução. Antes do BIM, como alguns devem saber, veio o CAD, que significa Computer Aided Design, mas antes disso até era Computer Aided Drafting, ou seja, só esquiços. O famoso CAD foi implementado depois em 1982. A partir daí surgiu o ArchiCAD, que antes era chamado de Radar CH, e só em 1992 começou-se a falar de BIM, ou seja, já fazem 20 anos, mas a dificuldade de tirar benefícios deste processo tem atrasado a sua implementação. Ainda hoje, não se encontraram formas práticas e padronizadas de trabalhar
que se consiga usufruir de todos os benefícios. Com estas imagens abaixo, o que se pretende transmitir é que a evolução das gerações anteriores à nossa, portanto, eu estou incluído na vossa geração, se me permitem. Depois isto começou, ou melhor, começou ainda desenho em papel vegetal. Para quem tem experienciado isso no desenho técnico, eu sei que eu, o engenheiro Murado que está aqui, a engenheira Belzénia, teremos desenhado com papel vegetal na nossa fase. Depois o processo passou para o CAD 2D, que é o AutoCAD, e depois o CAD 3D, que é o que vocês conhecem como ArchiCAD também. E agora as tendências são o uso de cloud, ou seja, de nuvens digitais, os tais centros de informação que eu vos falava, acessíveis em qualquer parte do mundo, particularmente útil em projetos multirregionais ou multinacionais. Esta necessidade de evoluir, de centralizar informação, de onde surge? Esta imagem que está aqui reflete algo que é muito comum na comunicação humana. É muito difícil uma pessoa comunicar eficientemente, garantir que a outra pessoa tenha a mesma imagem que nós temos. Por exemplo, eu estou aqui a falar, mas metade de vocês pode estar aqui a dormir, pode estar a jantar, pode estar a conversar no WhatsApp com os namorados, as namoradas, cabeça no outro sítio, que é normal, compreensível. Afinal de contas, às vezes isto é boring, ficar só a ouvir. Daí o que é que resulta? Certa informação escapa-vos e cria mal-entendidos, como temos aqui neste exemplo. Mesmo nas vossas relações pessoais, sentem essas diferenças, que depois criam conflitos. Mas é importante perceber que não há perfeição, só há persistência e vontade de querer fazer melhor. Neste exemplo, o cliente explicou que queria algo que baloiça. Costuma ter 2 cordas e umas tábuas. Como as outras pessoas interpretaram. Portanto, cada um interpretou de forma diferente. Depois temos aqui no último sítio o desenvolvedor de negócio que depois embelezou tanto que até começou a criar um sofá pendurado num tronco. Um lugar super confortável para conseguir vender. Sobre informação, ninguém guarda informação, portanto, só foi conversa telefónica, eventualmente. O que é que foi instalado depois no sítio? Uma corda, que no fundo baloiça, é só empurrar, ou mesmo com vento. Depois o que é que foi cobrado? Montanha-russa. E depois como é que o marketing idealizou ou vendeu. E depois o que é que o cliente realmente precisava. Aqui usa-se o termo precisava e não queria. Por quê? Porque o cliente nem sempre sabe como comunicar, nem sempre sabe o que quer. Nós, como profissionais da área, temos sempre uma opinião diferente. Ok? Nós sempre temos uma forma de ver diferente, eventualmente na área de construção mais informada que o cliente. Portanto, nós podemos dar soluções melhores. Daí que é importante haver uma única realidade para que todos estejam a ver e perceber a mesma coisa, o que nem sempre é fácil. O BIM, ou utilizando o BIM, tenta-se conseguir resultados mais transparentes para todas as partes. A nível mundial, como é que está a implementação? De acordo com a pesquisa que eu fiz, os Estados Unidos iniciaram o seu uso bastante cedo, em 2008, tendo adquirido as melhores práticas até o momento. Junto deles, são conhecidos os países nórdicos, Dinamarca, Finlândia, Suécia, temos a Inglaterra, temos o Canadá também, que também são considerados pioneiros. Alguns dos países introduziram mandatos de uso obrigatório em projetos públicos para incentivar o uso das tecnologias na construção civil, que existem relatórios que dizem que é a pior indústria a usufruir os benefícios das tecnologias de informação e comunicação. Em África, temos a Nigéria, o Egito e a África do Sul que têm registro do uso de BIM. Pelo menos neste estudo ou nesta imagem que aqui vocês veem. Existem iniciativas, esta BIM África, BIM Community, BIM Harambee, que procuram expandir o conhecimento e o uso do BIM na África. O Exceptional BIM, aqui embaixo, é uma plataforma criada recentemente em 2020,
com cursos para aprendizado. Depois podem pesquisar com mais tempo sobre estas entidades ou associações. Entrando agora em conceitos gerais. Vou-vos falar primeiro de dimensões de BIM, que referem-se ao tipo de informação a ser gerida. Cada dimensão aumenta a complexidade de input de informação no centro de dados. Estas referem-se à capacidade de, no caso do 3D, representar o edifício em 3 dimensões, bem como a sua coordenação e com as diferentes especialidades. Depois temos o 4D, que é associar o tempo de execução de obra ao centro de informação, depois associar a quantidade e os custos, associar modelos de energia e parâmetros de sustentabilidade, que é algo que tem sido muito mais abordado hoje em dia, associar informação relativa à fase de operação do empreendimento, portanto, custos de operação, a gestão dos bens. 8D, estamos a falar de higiene, saúde, segurança e meio ambiente no modelo ou no centro de informação. 9D, associar informação relativamente aos processos construtivos para padronização e melhoria da eficiência, eficácia e produtividade do processo. E depois o 10D é igual ao anterior, mas para processos de fabrico, processos industriais ou estruturas pré-fabricadas. Portanto, como vem, ou dá para ter uma noção de que também está dividido em ramos para melhorar a sua exploração, pesquisa e definição de necessidades entre as partes. Outro conceito, maturidade ou níveis. As pesquisas indicam a existência de 4 níveis de maturidade do BIM, que variam com a complexidade, necessidade e capacidade de manuseamento de informação. O nível 0 envolve as práticas com papel, informações sem estrutura e trabalhar de uma forma isolada. Depois, nível 1 envolve já práticas digitais, com ficheiros, informações com alguma estrutura e já trabalho em redes estruturadas. O nível 2 ainda é em práticas digitais, com ficheiros, mas já tem base de dados, modelos de construção, já com todas as especialidades, chamados modelos federados, que têm todas as especialidades num único modelo. E depois, por último, temos o nível 3, que envolve práticas mais avançadas usando o CDE, ou Common Data Environment, que podem ser traduzidos como os tais centros de informação, trabalhando já sob uma realidade única, como eu havia falado há bocado. Em Moçambique, de acordo com a minha experiência, não significa que esteja inteiramente certo, mas estimo que 20% dos projetos estão no nível 0, sem estrutura, sem informação, sem registro. Particularmente quando se vai ao município, os nossos famosos compatriotas nunca têm informação. 70% no nível 1, CAD 2 e CAD 3D, 8% no nível 2, com modelos federados, e 2% no nível 3. Eu digo 2% porque acredito haver projetos avançados de autoria estrangeira. Já havia algo relacionado com o projeto LNG no Norte. Contudo, estas práticas também não são ainda inteiramente focadas na gestão de informação. E quantas vezes vocês já perguntaram a vocês mesmos onde está o documento X? Sei que está algures. Ser organizado é também saber onde está a informação. E isso é o que o BIM almeja ter, é controle sobre a informação para facilitar a sua gestão. Outro conceito, nível de detalhe. Também é importante conhecer isto, pois nem todo projeto precisa do mesmo tipo ou quantidade de informação. Pode variar de situação para situação, ajudando a medir os esforços necessários das equipas para o consultor e também para o cliente conseguir dizer o que precisa ou quer no final. Nesta imagem apresentam-se 3 diferentes sistemas, italiano, Inglaterra e Estados Unidos. É chamado de LOD normalmente, que é Level of Detail ou Level of Development. Depois podem pesquisar com mais profundidade,
porque pode ser difícil compreender agora nestes poucos minutos, particularmente para os que ainda não têm experiência de trabalho. Por exemplo, quando ainda se está na fase inicial de um empreendimento, que é esta primeira imagem que vocês veem, podes trabalhar ainda em 2D, modelar o negócio, definir as áreas a ocupar num terreno. Depois, perceber em volumes como é que será o edifício, quais são as linhas base do conceito, o que se pretende transmitir, executar na sua arquitetura. A partir daí, definir os materiais, qual pode ser a sua composição, ou melhor, a composição da parede, se, por exemplo, precisa de isolamento térmico ou acústico, que soluções adotar. Depois, um pouco mais em detalhe, em que áreas aplicar estas informações, ou seja, estes materiais, ou seja, quais as fichas técnicas destes materiais, quais as dimensões dos materiais em causa para a construção. Se forem pré-fabricados, mais detalhadamente quais e quantos materiais, quais as suas composições, portanto, cada vez mais aumenta a quantidade de informação associada a algo. E depois, na fase final, entrega da obra, já estamos aqui, entrega da obra. Por exemplo, para um ar-condicionado, é ter o seu guia de instalação, ter o manual de funcionamento do ar-condicionado, as instruções de manutenção, portanto, toda aquela carrada de informação que deve vir junto a este bem. E é um grande desafio, é muito grande ter essa informação atualizada durante este processo na fase da operação. A imagem à esquerda, que é esta aqui, dá um exemplo dos níveis de informação patentes em cada momento. Por exemplo, aqui estão a ver tudo bonito, mas depois parece que piorou. Mas não, o que é importante perceber é que não são as imagens, não são estas fotos que são importantes, mas sim a informação que está relacionada com o elemento. Portanto, aqui a vermelho significa que é a informação utilizável, ou seja, é a informação confirmada. Portanto, nesta primeira fase, que seria aqui, tem pouca informação confirmada. Sabemos que é uma cadeira e a informação está no nível 100, que é como eles codificam. Não vou entrar nesse detalhe, podem pesquisar mais tarde. Mas depois, por exemplo, aqui no fim, que é Facilities Management, que já é aqui na fase da operação, já tem toda a informação confirmada, já sabe quais são as dimensões da cadeira, quem é o fabricante, que modelo é, quando é que foi comprado, e ainda pode ter mais informação, qual é o período de garantia da cadeira, qual é o período de manutenção da cadeira, quais são os trabalhos de manutenção necessários. Portanto, é terem atenção que existem estes níveis de informação de detalhe a ter em conta para facilitar a comunicação, alinhar as expectativas ou ainda definir melhor os escopos de trabalho para facilitar o processo de construção de início a fim e para todas as partes envolvidas, como eu disse no início. Só beber um pouco de água, um minuto só. Ok, voltando. Agora vamos falar de plano de execução do BIM, ou BEP. Portanto, esta é uma ferramenta que é utilizada ou é recomendada ser utilizada para comunicar todos os aspectos que nós falamos há bocado. Portanto, o que é que o BEP deve ter? Deve ter a informação geral do projeto, onde indica o nome, local, cliente, as fases de execução, portanto, se é concessão, se envolve construção, se é concessão, construção, se são fases separadas por entidades, quais são as entidades envolvidas, quais são os objetivos do uso de BIM, portanto estamos a falar de maturidade e dimensões, até onde é que vamos no projeto, quais são as responsabilidades de cada parte, quais são os processos do BIM, como é que vão ser, portanto estamos a falar de comunicação, colaboração, como é que vai ser a aprovação da informação, quais vão ser as trocas, quais são as permissões, as restrições de acesso, como é que vão ser as reuniões, como é que vai ser feito o controle de qualidade das necessidades do projeto. Portanto, aqui estamos a entrar já no nível de detalhe, que falamos há bocado. Qual é a estrutura do modelo, a nomenclatura dos desenhos, por exemplo, quais são os standards que vão ser utilizados.
Depois, no final, quais são os entregáveis, quais são os documentos, quando vão ser entregados, em que formato. Vocês podem ver templates desses documentos nestes websites, que depois terão acesso. Vou agora partilhar um BEP que eu fiz na minha experiência académica. Conseguem ver o PDF, verdade? Sim. Portanto, está aqui um índice. Portanto, aqui é a informação sobre o projeto, quem é o cliente, quem é o consultor, quais são as fases e quais são as datas, quem são as entidades envolvidas, quais são os profissionais responsáveis por cada entidade, depois quais são os objetivos do uso do BIM, quais são as suas prioridades, em que fase do projeto ou do empreendimento vai ser utilizado cada objetivo do BIM, quais são os técnicos envolvidos em cada processo de BIM, qual é a sua experiência, quantos são, qual é a carga horária prevista ou estimada, depois aqui são processos, como é que vai ser a estratégia de colaboração do projeto, como é que vai ser estruturada ou como é que vai ser configurada o acesso à informação. Portanto, quem tem acesso a que informação, portanto, há de haver equipas diferentes. O arquiteto, porventura, não pode ter acesso a editar informação do projeto estrutural, por exemplo. Portanto, isso deve ser limitado. Depois, isto é sobre o processo de revisão, processos, etc. Como é que vão ser as reuniões, qual é o software que vai ser utilizado, para que função, como é que vai ser feito o controle de qualidade, quais são os softwares que vão ser utilizados para cada uso do BIM, que hardware pode ser necessário, qual vai ser a estrutura dos ficheiros, por exemplo, a nomenclatura dos ficheiros de acordo com a norma ISO 19650, tem que ser estruturada desta forma. Portanto, o que é que significa cada letra, cada código, como é que vai ser o modelo estruturado, quais são os standards a serem utilizados, depois quais são os entregáveis em cada fase, data, tipo de documento. Depois aqui são anexos que explicam que se há algum profissional que precisa de treino porque não tem experiência suficiente. Depois isto são organogramas dos processos, comunicação, aprovação, etc, etc, etc. Não vou entrar em detalhe. Depois LOD. LOD é o nível de detalhe, portanto, na fase de concessão, as fundações, por exemplo, só vão ter informação básica, mas depois quando chega o projeto executivo já vai ter informação mais precisa, já vai ter mais conteúdo de informação. Portanto, isto, repetindo, isto é uma ferramenta que ajuda a transmitir esta informação sobre como vai desenrolar o processo de construção. Voltando agora aos slides, deixa-me só ver o tempo. Ok, já estamos ligeiramente apertados. Ok, eu vou agora entrar nos exemplos. Eu vou só passar os vídeos para vocês verem o que é que pode-se fazer. Ou melhor, o que é que já foi feito. Não significa que está limitado a isto. Pode haver mais situações também, ou mais habilidades. Mas estas foram algumas que eu encontrei de tempo curto para vos dar a ideia, para vos também inspirar, que, olha, existe isto, ou isto pode-se fazer. Portanto, vamos falar de todos estes usos do BIM primeiro. Vamos lá para aqui. Eu vou, para quem não conseguir ouvir, eu vou passar isto para aqui. Não funciona por alguma razão. Ok, consegui passar uma parte. Estou a enviar os links no chat para quem não conseguir acompanhar os vídeos. Portanto, vamos iniciar deste. Estamos a falar de 3D primeiro. The Model Coordination module of Autodesk Construction Cloud
provides web access to models and federated views. Autodesk Navisworks users can open models in Navisworks directly from coordination spaces in model coordination using the coordination issues for Autodesk Navisworks add-in. With the Clash Detective feature in Navisworks, you can perform advanced clash detection on more than 50 file formats. Navisworks Manage enables you to review individual clashes in context to help find and resolve conflicts. You have access to comprehensive tools for grouping your Navisworks clash data by model hierarchy, specific properties, or level information. You can customize your clash groups by adding a prefix or date label to help organize your results. Team members can view issues by selecting the Manage Issues icon on the ribbon. Navisworks users can easily create and share issues across the project team, greatly simplifying communication during the model coordination stages of your projects. Opening the same models in model coordination provides web access to the same issues. Issues details can then be reviewed by a wider audience than Navisworks users alone, improving collaboration and leading to swifter resolution. The ability to seamlessly share issues between Navisworks and the Autodesk Construction Cloud enables the best features of these products to be used in tandem during the coordination stages of your projects, providing a single source of truth for your entire project team. Portanto, como viram, o software detecta já elementos que estão fisicamente a cruzar um com o outro para poder-se fazer os ajustes ou alterações necessárias em fase de projeto ainda. Agora vamos entrar em 4D. Portanto, este é o 4D. Vou também aproveitar para vos mostrar a pequena experiência que eu tive a nível académico no meu mestrado. Portanto, aquilo que vocês viram é extremamente avançado. Isto é algo que, por exemplo, é feito no Navisworks, que é um dos softwares, mas é o vídeo que vocês viram é uma coisa extremamente já profissional e avançada. Isto é o 4D. Agora, 5D. Eu vou passar rapidamente só para termos tempo para o resto. Portanto, aqui o que é que ele faz? Ele quer associar quantidades, portanto, ele associa um catálogo. Portanto, aqui ele associa um catálogo ao ficheiro. Tem aqui o modelo em 3D. Depois o que é que ele faz? Ele seleciona alguns elementos e categoriza esses elementos de alguma forma. Portanto, paredes da cave, ele alocou nesta parte. Portanto, isto pode ajudar a criar mapas de quantidades
automaticamente. Ok? Portanto, isto é quantificação, mas depois ainda existe custo. Portanto, ainda é possível associar os custos também às quantidades para depois ter um custo completo do processo. Isso era o 5D, tem também este. Portanto, aqui, você já vê, é o 4D, mas também o 5D, ou seja, já tem informações sobre o custo projetadas. Portanto, ao longo do tempo, já mostra. E isto para um cliente é muito bom ver, apesar de poder só ser bonito, mas tem informação, sabe-se como vai desenrolar ao longo do tempo. Agora, 6D. Portanto, 6D estamos a falar de consumos energéticos, modelos de energia. Portanto, análise da luz do dia. Como é que a luz do dia impacta sobre cada área do edifício? Depois, como é que o vento, ou como é que flui o ar no espaço? Medições de ventos. Quais são os ventos de maior predominância? Como é que vai fluir o ar? Isso ajuda a fazer estudos de ventilação natural para evitar consumos energéticos com ar-condicionados, elementos de aquecimento. Portanto, aqui também faz-se o estudo da orientação do sol e shading. Shading, estamos a falar de sombreiras ou consolas, por exemplo. Por que é que se mete consolas em certas zonas? Qual é a quantidade de consolas necessárias? Que áreas fechar, vedar? Depois, a análise de emissão de carbono. Cada elemento. Análise de temperatura. Qual é a temperatura nas fachadas? Portanto, este parâmetro de sustentabilidade, ou BIM de sustentabilidade, é um mundo por si só. Ups, carreguei no botão errado. Deixa-me ver se eu consigo. Conseguem já ver o ecrã, né? Ok, portanto, aqui tem uma mais clara imagem desta questão da visualização, portanto, há certas zonas do edifício que recebem mais ou menos luz, portanto fazem-se esses estudos. Emissão de carbono, depois fazem estudos que tipo de construção pode reduzir a emissão de carbono, portanto eles fazem esse estudo, ao invés de ter um edifício ao comprido, um edifício a ocupar mais área. Quais seriam as emissões de carbono? Quais são os elementos construtivos, por exemplo, betão ou estrutura metálica? Depois, Okay, sounds good. So, hello everyone. I am Oscar Palma, graduate student. portanto, o BIM 7D. O BIM 7D é já da operação do edifício. Portanto, já tem mais informação que o resto. Portanto, estão a ver, perceber esta escada. São os custos de operação do edifício. Portanto, informação sobre a parede, ou sobre os elementos de construção, janelas, quais são as informações sobre a janela, garantias do caixilho, garantia do caixilho, do vidro, período de vida útil, custos de instalação, de substituição, de manutenção, e tudo isso está associado ao modelo. Este é um outro vídeo, já com mais detalhes, isto depois vocês podem ver com mais calma, que eu queria mostrar deste vídeo. É aqui o 8D, estão a ver?
O 8D já é segurança de saúde, portanto, aqueles estudos do estaleiro, para quem ainda não teve a disciplina de organização de estaleiros e obras, em algum momento é preciso pensar como é que a obra vai ser executada e como é que vai ser a logística no estaleiro. Portanto, isso é também, ou pode ser representado. Portanto, estão a explicar como é que vai ser o acesso ao projeto, à construção. Portanto, vedação de obras, escritórios, equipamento em funcionamento. Portanto, este é o processo de construção em altura, com os diferentes tipos de cofragem. Portanto, já são coisas bastante avançadas. Depois, isto é construção já, ou melhor, levantamentos com pontos de dados. Portanto, levaram um laser ao local, fizeram um levantamento e depois transformaram isso num modelo digital. Portanto, aqui a lógica é a mesma, eles mostram diversos cortes. Estão a ver estas falhas, estas pequenas falhas são os scans que fizeram com laser. Portanto, estão a ver aqui pessoas em pontos. Isto depois foi transformado num modelo digital. Day, working together in a carefully orchestrated. Portanto, aqui é sobre a gestão de bens, por exemplo, gestão das viaturas. Portanto, é preciso fazer a inspeção nesta viatura X, ter isto já em fase de operação, por exemplo, na própria construção, o empreiteiro pode ter esta gestão dos seus equipamentos, ou isto pode-se ainda transferir para a própria operação do edifício, por exemplo, fazer o controle das luminárias ao longo do tempo, de formas digitais, com informação, tudo registado num centro de dados. Então, estão a ver aqui um modelo, tem todas as instalações aqui, a tubagem de ar-condicionado. Portanto, isto já em fase de operação de edifício, já tem tudo, todo o modelo com bastante detalhe. E depois, cada aquele elemento, se forem notar aqui, olha, eles carregam nesta válvula e dá informação sobre a válvula. Portanto, isto é informação muito útil para a fase de operação de edifício. Depois, nos casos de realidade aumentada, estão a ver, a pessoa está com os óculos e nos óculos consegue ver o que está construído no modelo digital ou eventualmente o que falta construir. A realidade aumentada mostra o que vai estar. Portanto, aquele que tiver no modelo digital, ele consegue nesses óculos ver.
Portanto, ele aqui está a fazer um trabalho que estava pendente. Estão a ver aqui? Como é que a parede vai ficar no final? Está de uma forma e há de ficar de outra forma no final. Eles conseguem saber que tem tubagem a passar lá, porque tem informação guardada no modelo. Portanto, aqui é a realidade virtual, onde o cliente pode visualizar o projeto ou estar dentro do projeto a andar antes de ser construído. Ok, vamos me desculpar, corri um bocado, mas vocês depois podem ver os vídeos com mais calma. Depois, isto ainda pode escalar para o nível urbano, não só por edifício, mas sim a nível urbano, que já são outras coisas a serem também estudadas, a nível de consumos energéticos, por exemplo, a nível de bairros, a nível de cidades, etc. Ok. Vou parar por aqui. Faltam quantos minutos? Falta 1 minuto, infelizmente. Vou abrir o espaço para uns 5 minutos de perguntas e respostas ou curiosidades que vocês tenham. E vou também partilhar no chat um formulário que é um inquérito final à palestra para, só a favor, responderem assim que sairmos daqui. Ok, agora do vosso lado, perguntas, curiosidades? Podem colocar no chat ou levantar a mãozinha, né, para as questões. Enquanto não surge nenhuma questão dos participantes, eu vou fazer uma questão em jeito de provocação mesmo, porque temos aqui estudantes, temos aqui recém-graduados, e eles podem ter ficado com este ponto de interrogação, que é: e eles, enquanto profissionais, o que é que o engenheiro Lixi recomenda que façam para desenvolver-se a ponto de estar prontos para o BIM, né? Para esta inovação, que por mais que aqui ainda estejamos a andar a passo de camaleão, é inevitável, esse é o futuro da indústria. Então, o que o engenheiro recomendaria para os estudantes, os recém-graduados, em termos de treinamento, capacitação? Eu diria que tudo isto começa com interesse. O meu interesse, por exemplo, mais forte, começou com as dificuldades que eu fui enfrentando. Aí eu percebi, ou melhor, precisava de soluções. Eu fui procurando, e nessa procura é que eu consegui descobrir mais, ou ter interesse, pesquisar. Portanto, eu também diria recomendar que, à medida que vocês forem vivendo, principalmente para os que trabalham na área de construção, à medida que forem vivendo, prestem atenção a como é que vocês podem melhorar o vosso dia a dia com os processos. Isto do BIM parece tudo muito bonito e muito avançado, mas se forem notar tudo isto, ou grande parte disto funciona com altas capacidades funcionais de computadores, alta qualidade de internet, o que em Moçambique, por exemplo, não é tão fácil, ou melhor, acessível em qualquer parte do país. Portanto, também o desenvolvimento do BIM também passa por essa capacitação das TICs, não só a nível da cidade, de província, mas a nível do país. Portanto, resumindo, eu diria que nesta fase é o interesse e ir atrás. Vocês, por exemplo, aqui vai de 3 a 10D. Começa-se com 3D pequeno, depois desenvolve-se 4D. Ou quem tiver um interesse numa área específica,
pode ir diretamente para aquela área, porque há bastantes ramos por investigar e tornar melhor. Nem na América, que é o mais avançado, pode haver soluções para tudo. As soluções também podem partir daqui. E é isso. Engenheiro Murado tem a mão levantada. Boa noite a todos. Boa noite aí, engenheiro Rixi e engenheira Donzelo. Primeiro, agradecer aí pelo engenheiro Rixi e a engenheira Donzelo, né, por terem proporcionado aí este momento de interação e de aprendizado, né? Dizer que esta é uma plataforma bastante interessante, de facto, a nível nacional, né? Para empresas nacionais, não se tem feito muito uso desta ferramenta ou desta potencialidade, não é? Conforme o engenheiro Rixi comentou aqui, existem muitos outros fatores que estão associados, né, ao melhor desempenho destas funcionalidades e não só. É preciso também as empresas, não é, estarem preparadas de forma estrutural, não é? Tem a questão de custos, né, servidores e todas as condições que são necessárias, né? Mas pronto, é mesmo isso, é preciso nós, os engenheiros, trabalharmos nisso e conforme aquilo que é o nosso gosto, né, e vontade de aprender e irmos nos especializando, né? Ia fazer só um comentário, né, aí na apresentação que fez no slide onde mostra aquelas imagens, né, do baloiço. É importante a gente entender bem a mensagem que está lá, né? Que é como cada um de nós, ou como cada um dos intervenientes, nas diferentes fases, desde do estudo de viabilidade do projeto, no projeto, das suas diferentes fases, até do conceito, até o projeto executivo, até a sua implementação e comissionamento, e todo este processo, cada um, não é? Ele se for a trabalhar de forma individual ou de forma não integrada, acaba tendo uma percepção não muito certa, né? Citando um exemplo prático, a nível de obras, né? Tem muita gente que, se calhar por não estar disposto a acarretar algum custo, né? Quer fazer uma dependência, por exemplo, né? Acaba contratando um mestre que diz ter muita experiência, né? Até pode ter muita experiência e, por vezes, não consegue perceber, não consegue ler um projeto de engenharia, não é? Caso tenha. Ele também, por sua vez, pode não conseguir transmitir a informação correta aos seus mestres de obra, aos seus serventes e a equipa toda. Então, aquilo que o cliente quer, que está na sua cabeça, muitas das vezes não se reflete no projeto, não é? O mestre de obras acaba não entendendo a mensagem do cliente. Este, por sua vez, também não consegue transmitir, ou a pessoa que vai executar acaba não entendendo também como é que a coisa deve ser feita, e no final a gente tem um resultado não esperado, né? Isso acarreta aí vários outros custos de correções e trabalhos que têm que ser refeitos. Isso também acontece a nível de grandes empresas, né? Particularmente já tive uma experiência, né? Embora numa empresa grande, onde também a falta de metodologias, né, a falta de integração de projetos acabaram criando aqui aí situações em que teve-se de rever, né, os projetos, né, que eram de um custo extremamente alto. Em alguns casos teve que se refazer o projeto, né, ou melhor, ajustar o projeto durante a sua execução, e isso também teve custos e impactos financeiros bastante elevados. Então, assim, é preciso nós entendermos, né, e colocarmos em prática todo este procedimento, né, que trabalharmos de forma integrada, não é a melhor solução, né? Assim conseguimos envolver todos os stakeholders, todos os interessados num determinado projeto ou processo, e a gente consegue ter
um resultado melhor, né? Evitando aí perdas, né? Custos, retrabalhos e consigamos dessa forma fechar o projeto sem impactos negativos. Obrigado. É isso mesmo, portanto, esta questão da comunicação é de onde surge a necessidade de melhorar os processos. E o BIM é mesmo um processo que tenta incluir isto tudo e mesmo aquilo que o Jean Mourad disse, para conseguir-se melhores resultados no final. Tem uma pergunta da Isménia aqui. Obrigado, Jean Mourad, pelas palavras e os comentários. Boa noite, eu gostaria de saber se existe uma especialização diretamente ligada ao BIM. Isménia, eu não sei se percebo a tua pergunta. A especialização ligada ao BIM, o que é para ti? A meu entender, por exemplo, eu falei das dimensões. O BIM tem estas dimensões todas. Cada uma destas dimensões pode ser olhado como um ramo de trabalho ou um ramo de pesquisa e melhoria. Portanto, isto poderiam ser especializações também numa ótica. A tua pergunta tem a ver com isto? Isménia, só para confirmar a tua... Ok, só para adiantarmos aqui, enquanto a Isménia não nos responde. Engenheira Belzénia, se calhar, para não roubarmos mais tempo de todos, se calhar ficamos com esta última pergunta. Sim, sim. Ok, tem aqui a pergunta do Dilton. Boa noite, talvez tenha sido comentado acerca e não tenha prestado atenção pelo atraso. Gostaria de saber se existe integração BIM com softwares de projetos geotécnicos de edifícios, especificamente fundações especiais e de contenção com finalidade de quantificar. Isto... Estava tudo ok. Houve consenso, tudo, só que para já está. Ups. Softwares, eu diria que isto pode ser algo modelado nos softwares que nós conhecemos, ArchiCAD ou Revit, mas não terias a informação, o conjunto de informação completa que, por exemplo, um especialista ou um geotécnico poderia precisar. Esses campos teriam que ser criados para conseguir inserir mais informação. Eu não tenho conhecimento de um software específico que faça a integração de informação toda relacionada com, por exemplo, fundações especiais ou muros de contenção. Porque a ideia é deixar de ter vários softwares pequenos, mas sim ter um ou poucos que façam ou contenham tudo. Não sei se respondo à pergunta do Dilton. Isménia e Dilton, se puderem só confirmar que as vossas curiosidades tenham sido respondidas. Ok, Dilton, obrigado. Ok. Sim, eu penso que sim, o tempo já, o tempo está a correr. Eu vou pedir a todos, agora no final, a pedido do Departamento de Marketing, que façamos uma foto para a divulgação do evento da palestra posterior. Então, penso que o engenheiro Rishi pode tirar a apresentação. Penso que vão aparecer todos os participantes na tela, só para fazermos a captura. Se puderem ligar as câmeras por um instante, só para... Assim funciona? Assim funciona. Vamos só esperar um bocado e fazemos a captura.
Eu não pensei que estivessem todos vocês aqui na sexta-feira, né? Isto é bom, isto mostra que estão interessados em se desenvolver. Isto é muito bom mesmo. Agora vamos Então, beber informados. sim, sim. E fica já o convite ao engenheiro Murado para uma próxima palestra. A maior parte de vocês não conhece o engenheiro Murado, né? Mas ele tem muita experiência por compartilhar com todos nós. Tá certo. A gente faz o alinhamento depois. Sim, sim, depois. Deixa eu só confirmar se conseguimos aqui capturar. Um instante, porque não apareceram todos. Vamos precisar captar a outra parte. Ok. E, então, já está. Só para terminar, dizer que pedir para quem ainda não preencheu o formulário que o engenheiro Rixi disponibilizou no chat para fazer, de forma que possamos saber quem são vocês, estabelecer este contato e a posterior nós faremos o envio, a disponibilização da gravação desta sessão. Vamos depois informar como é que vocês farão para ter acesso. E agradecer mais uma vez a participação de todos aqui. Engenheiro Rixi, Exatamente. acho que passo a palavra para poder encerrar. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao engenheiro Rixi, que está muito ocupado, mas organizou esta palestra, tirou parte do seu precioso tempo para estar aqui com os nossos estudantes graduados. Muito obrigada. Obrigado pela palavra. Sim, foram tempos um pouco mais complicados, mas pronto, felizmente isto E dizer que sucedeu estamos à de vez em quando. espera. Estamos à espera do engenheiro Rixi para o ano, assim que terminar o mestrado. Certo. Foi bom ver a Certo. todos. Muitas caras que estão cada vez mais bonitos e bonitas. Bom vos ver a todos. E pronto, termino por aqui. Ok. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boas festas do final de semana. Ok, obrigada. Dizer que voltei a disponibilizar o link do formulário. Então, para quem não havia preenchido, pode preencher. Então, muito obrigada mais uma vez. Dou por encerrada a sessão. Vou manter mais por alguns minutos, só para permitir que tenham acesso aos links. E depois faremos a disponibilização da gravação. Engenheiro Murado, então, vou contactar na próxima semana para interagirmos e vermos a melhor forma de marcar uma outra palestra. Ok. Tá certo. Ok, muito obrigado a todos. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Vou me retirar.